Fala, povo abençoado! Esse é o teu Tempo de Mesa Podcast. Eu sou o pastor Edilson e hoje o nosso Tempo de Mesa está uma grande bênção. Só quero iniciar, o nosso podcast já, lembrando a você que está entrando a primeira vez no nosso canal, se inscreva no nosso canal e também durante a programação você pode falar com a gente, você pode também dar o seu like. Isso vai ajudar também o nosso canal do Tempo de Mesa Podcast, tá bom? E hoje, a pessoa que está comigo hoje, rapaz, pense grande bênção, né? A pessoa tem muita história. Falei para ela aqui, antes de iniciar, papo para você passar o dia todo aqui, ainda vai ficar faltando um dia, né? Ela tem muita história, né? O Brasil conhece, o mundo conhece. É uma pessoa, assim, de muita expressão profética, de referência de adoração aqui no nosso país também. A nossa querida pastora Soraya Moraes. Glória a Deus. Bom, gente, muito bom estar aqui com vocês, pastor Edilson. Amém. Obrigado pelo convite. E eu espero que esse tempo que nós vamos passar juntos, nesse tempo de mesa, edifique a sua vida, abençoe a sua vida, porque tudo que Deus tem feito, né, na minha família, no meu ministério, são milagres e é a graça de Deus, né, sobre a nossa vida. Aí já vem lembrando logo, né, a mente da gente fica, pode um milagre, pode um milagre, né, você pode falar acontecer, isso, tanto cantando como você, tanto cantando como experiências de vida, né? Sim, que tudo isso a gente vai falar. É verdade. Já estou dando spoiler aqui já. Então, queridos, mais uma vez lembrando a você, não esqueça, né, inscreva-se no nosso canal e também nos siga no Instagram, no tempodemesa.podcast. Minha querida pastora Soraya Moraes, não é? É uma grande bênção, um prazer para nós recebê-la aqui. Né? Eu agradeço também nosso querido Paulo Ivo, né? Pessoa que tem sido parceira do Tempo de Mesa também. E o nosso público gosta muito de saber como que foi a infância, né? Porque a gente fala muito da história, né, atual, assim, já a partir da música e tal, mas existe uma história por trás e o nosso povo aqui é bem curioso. Eu lembro que os 2 podcasts que eu fiz com outros cantores, né, outras pessoas, disseram, pastor, como que foi a infância? Eu não sei, tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei, né? Mas eu vou perguntar agora no podcast para todo mundo ficar sabendo, né? Como foi a criança, né, a menina Soraya Moraes? Olha, eu nasci em São Paulo mesmo, né, capital, e tive a alegria de já nascer num lar onde meus pais eram cristãos, né, evangélicos. Minha mãe cantava no coral, tinha uma voz lindíssima, primeiro soprano do coral. E ela também tinha um sonho, né, de aprender música. Então, ela teve um pouco de aula de piano e tal, mas ela idealizou, né, nas filhas que quando ela pudesse, ela ia colocar as filhas na música, né? Então, eu nasci, sou a primogênita, né? Aí eu tenho mais uma irmã do meio, a Sara, e a minha irmã caçula, Simone, que hoje é minha assessora pessoal e viaja comigo aí, né, por todos os lugares, né? A Simone tá aqui nos bastidores. E a gente teve uma infância, assim, muito boa, graças a Deus, sabe? Pobre, né? Bem humilde mesmo, morando, assim, num quintal onde tinha 3 famílias, né? Morando no mesmo quintal. Uma casa bem pequenininha, mas com muita harmonia, graças a Deus. Meus pais tiveram realmente uma experiência com Deus mesmo, né? Minha mãe era uma mulher de Deus mesmo, uma curiosidade, né? Ela foi... Fala pra gente aí, ela foi professora de escola dominical da Bispa Sônia Hernandes. Olha, hoje as pessoas veem, eu não sou mais da Renascer já há bastante tempo, mas a gente mantém uma comunhão, uma amizade. Legal. Por causa desta época, né? A Bispa Sônia Hernandes me conheceu na barriga da minha mãe, literalmente. Puxa. Né? E nós éramos todos de uma mesma igreja pentecostal, Igreja Pentecostal da Bíblia do Brasil, lá em São Paulo. Foi uma igreja
que um pastor presbiteriano, né, ele foi avivado através de uma cruzada da Igreja Quadrangular Americana, quando veio em 1950, mais ou menos, para o Brasil. Eles fizeram grandes cruzadas pentecostais lá em São Paulo, e muitas igrejas se avivaram nessa época, né? Muitas igrejas surgiram nessa época, inclusive Deus é Amor, Brasil para Cristo. Todas essas igrejas surgiram através desse avivamento. E a igreja que meus pais, né, serviam a Deus, ela surgiu realmente desse grande avivamento, e era uma igreja muito avivada, pentecostal, tradicional, né? E aí eu gostava muito de música, né? A minha mãe conta até que um dia a gente foi numa loja de brinquedo e eu fiz uma birra horrível. Diz que eu me joguei no chão e chorava, que eu queria um violãozinho. Olha, já estava sinalizando aí. E no dia ela não tinha dinheiro e ela disse que me deixou lá na calçada chorando, chorando. Eu quero meu dom-dom, eu quero meu dom-dom. E aí ela falou, e aí quando a gente pôde comprar, a gente comprou, e eu ficava o dia inteiro com o violão. Eita, e tal. E quando eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos, ela achou uma escola de música municipal lá perto de casa e inscreveu a gente, né? Então eu, minhas irmãs, a gente frequentava lá iniciação musical, teatro. A gente tinha umas tardes que a gente ficava lá nesse lugar. E aí uma professora de piano, né, acabou se interessando, porque eu já tinha tido algumas aulas particulares, mas aí minha mãe teve que me tirar, porque a gente não estava conseguindo pagar, né, as aulas particulares. Mas aí ela viu que eu tinha o dom, né, para música. Puxa. E acabou me dando uma bolsa de estudos, me preparando para depois eu entrar num conservatório. Eu entrei num conservatório bem tradicional lá em São Paulo. Depois, para eu entrar nesse conservatório, ela fez toda a minha preparação para eu fazer a prova e entrar nesse conservatório. Eu estudei música, né, com bolsa. Minhas irmãs também estudaram violão, uma estudou violão, outra estudou. E a gente cantava na igreja, as três, né, tocava na igreja, toquei muito em casamento, né, marcha nupcial, aquela coisa toda. A sua mãe ela pegou na mão de vocês. Foi lindo, porque a minha mãe é uma mulher, assim, que realmente Deus fez algo muito lindo na vida dela. Porque ela foi abandonada pela mãe dela quando ela tinha 4 para 5 anos. A minha avó abandonou o lar, né? Saiu de casa com um outro homem e levou uma filha caçula, deixou meu avô ficou desesperado, tentou procurá-la para reatar o casamento, não conseguiu. Então a minha mãe teve uma vida muito sofrida, porque aí depois meu avô, quando conheceu uma outra pessoa, essa outra pessoa judiou muito do irmãozinho dela e da minha mãe. Sim. E até que com 13 anos, minha mãe, ela acabou dando a minha mãe para uma família, né? Tinha antigamente muito isso, né? Vai trabalhar com uma família. Aí ela saiu do interior de São Paulo, foi morar na capital, trabalhar em troca de roupa, comida. Então, ela teve uma vida muito sofrida. Mas aí, quando ela já estava com 17 anos, uma irmã do meu avô, uma tia dela, já era convertida a Cristo nessa igreja, né, que eu citei agora no início. E acabou indo nessa casa e acabou resgatando a minha mãe, é um testemunho muito forte. E a minha mãe acabou conhecendo Jesus. Puxa. E Jesus fez toda a diferença, porque eu falo para minhas irmãs, né, a mãe deu para nós o amor que ela não teve. Ela foi uma mãe que ela não teve. Ela não teve exemplo de mãe. Isso. Ela não teve uma mãe para ensinar se vestir, fazer um arroz, mas ela fez tudo isso por nós. Tá vendo? Olha, você tem que vestir assim, tem que combinar assim, tem ambientes que é assim. Tudo que ela não recebeu, ela tudo deu. Porque na igreja, né, como a igreja é importante, né? Viver em comunidade, a igreja, ela realmente transformou a mentalidade da minha mãe. Do jeito de se vestir, como deveria se portar, e ela começou a se interessar, voltou a estudar, né, a terminar os estudos básicos, começou a trabalhar em empresa mesmo, né, começou a sonhar, a ter sonhos, né, ter promessas. Então, quando uma pessoa realmente ela se insere no evangelho, na igreja, e principalmente igrejas, né, como nós estamos aqui com o trabalho que o senhor
dirige aqui, né, na Novo Tempo, Ah, com a sociedade, né, o social. isso. Então eu vejo assim, hoje a gente comenta, né, coisas da nossa mãe, ela já está com o Senhor já recolheu, mas a gente fica impressionado, como que a mãe tinha aquele conhecimento, aquilo, porque você convivendo com os irmãos, a igreja, você convive com pessoas do seu nível social e de níveis sociais diferentes, Isso. ou mais baixo ou mais A alto. diversidade dentro do corpo é uma coisa... É incrível, isso vai trazendo conhecimento para a verdade, pessoa, vai trazendo desafios. Isso. Então, realmente, poxa, uma menina que morava de favor, né? Só soube ser empregada, sem salário, sem nada. Era uma escrava. E se a igreja, assim, Soraya, se a igreja não tivesse feito, né, esse papel, Esse papel. não exercesse essa influência na vida dela, podia ser uma futura mãe revoltada, né? Sim. Talvez ela não fosse a mãe que foi, não é? É verdade. Mas o papel da igreja, né, de ajudá-la, a própria palavra que limpa a gente, né, restaura, né? Então, assim, ela quando casou, né? É verdade. Assim, a atitude dela com vocês foi totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu tenho um livro de culinária dela, ela foi fazer um curso de graça de culinária. Ela foi lá fazer, né? Porque ela não teve isso. Isso. Né? Ela fazia o básico. Ah. Né? Ela não teve quem ensinasse ela. Ela não tinha aquela cultura, o bolo da minha avó, a receita Uma da minha avó, referência, né? a receita. Hoje a gente tem, né? Hoje é o bolo da mãe, é o bolo da avó, a gente fala para as nossas filhas, né? Que netas dela, não, isso aqui a mãe fazia, a mãe temperava assim, a avó temperava assim, né? E porque ela foi buscar isso. E eu tenho certeza que tudo isso aconteceu na vida dela por causa da mudança que Jesus Cristo faz na vida de uma pessoa. Traz o perdão, né? Traz a restauração, né? Totalmente diferente do meu pai, que cresceu numa família grande, com mãe, com vô, com tio, com tudo isso, né? E aí eu cresci assim, nesse lar, né? Nesse lar humilde, meu pai também batalhando bastante, trabalhando em 2 empregos. E ele se formou em teologia, né? Foi professor também na faculdade de teologia dessa igreja que eu cresci, né? E acabou, por fim, dirigindo igreja, construindo igreja, também em bairro de comunidade, lá em São Paulo. E Deus foi nos abençoando, foi prosperando o meu pai também. E eu costumo falar para o pessoal, olha, a gente morava num lugar simples, né? Depois ele conseguiu financiar a casa dele, né, em 30 anos. Mas a rua era sem asfalto. Quando chovia mais dentro da casa do que fora. Tinha que ir para fora para poder estiar a chuva. E ele me incentivou muito, muito ao louvor, né? Meu pai, ele já teve a percepção do canto. E aí ele falava, Soraya, eu vou pôr a Soraya para cantar. Quando eu dirigi o culto, vamos ensaiar. E eu lembro que ele pegava a vitrola, colocava o disco, e ele falava, filha, escreve aí essa letra e vamos ensaiar. Vai cantando que eu vou vendo. E meu pai não era músico nem nada. Assim, né? Porque na igreja, todo mundo aprende um pouquinho de tudo, né? Então você acaba entrando na banda. Antigamente tinha aquela coisa de banda, orquestra, né? Isso. Então minha mãe tocava trompete, minha mãe... Né? Então ela aprendeu a ler partitura. A sua mãe era... Minha mãe era tremenda. Minha mãe era uma bênção. Coisa. E meu pai também, né? Então você acaba. Mas isso é igreja, pastor. Isso é igreja, né? Então a igreja ela insere a pessoa em cultura também, né? Porque tem muito louvor, muita música, né? Sim. Principalmente essas igrejas que ainda tem orquestra, eu acho lindo, né? Que a pessoa acaba vendo outro mundo. E aí meu pai ele tinha uma boa noção. E aí ele me chamou para cantar nesse primeiro culto e foi indo. E aí eu fui pegando mais gosto pro canto do que para tocar, né? E acabou que eu comecei a receber promessas na minha vida. Profetas chegavam, olha, Deus vai te levar para as nações, Deus vai te usar. E eu ficava pensando, meu Deus, a gente não tem dinheiro nem para gravar uma fita cassete. Você está assistindo esse podcast aqui em 2024. Eu estou falando de 1985, 1986.
Olha, para gravar um LP, gente, Meu nessa Deus. época, as pessoas vendiam terrenos, É. vendiam casas, carro, para pagar uma gravação de um LP. É. Para você ter ideia, porque hoje eu conto, era um sonho tão impossível. É. As pessoas não conseguem assimilar, porque hoje em qualquer lugar você monta um equipamento desse. E já começa assim a dificuldade pelo tamanho do equipamento, o tamanho da fita, o tamanho dos equipamentos. Misericórdia, vocês não têm nem noção o que era O aquilo. espaço para você poder instalar um estúdio era uma coisa. Qualquer um, né, faz uma música em casa, um DJ, compra um computador, um microfone, Isso. um programinha de computador e com dois Isso, dedos. isso. Dá para fazer muita coisa. Até com celular, viu? A Dá pra pessoa com fazer. talento, ela faz muita É. coisa maravilhosa. Mas naquela época, gente, era muito impossível. Era muito impossível. E eu ficava pensando assim, meu Deus. Então, quando eu estava já terminando colegial, entrei na faculdade, né? Fui fazer psicologia. E aí, o meu pai, ele foi aeroviário, trabalhou muitos anos, meio período, na Varig. E aí eu pensei, eu vou entrar nessa empresa aí do meu pai, vou ser aeromoça, aí eu vou andar de avião, aí eu vou para as nações, aí eu vou viajar bastante, né? A gente querendo... Nem que seja trabalhando. Nem que seja trabalhando, a gente querendo dar um jeitinho, né? Isso. Para as promessas se concretizarem, Exato. né? E assim, o louvor, a adoração sempre presente, né? Porque eu ministro louvor desde adolescente, né? O meu pai teve que mudar até uma lei lá da igreja que na época não podia batizar. Adolescente não podia se batizar, né? Mas eu queria dirigir o louvor, dirigir a mocidade. Aí eles me batizaram, aí começou todos os adolescentes Puxa. jovens batizar. Graças a Deus, né? Mentalidade. Mas aí eu escutava muito louvor. Eu tive outro privilégio, né? Referências musicais. É outro privilégio que eu tive. Um irmão caçula do meu pai, ele foi para os Estados Unidos se aventurar, né? Naqueles anos 80, muitos jovens, né? Foram para os Estados Unidos. Então ele me mandava muita coisa americana. Né? Então eu tinha o privilégio naquela época já de ouvir Amy Grant, né? Michael W. Smith, que eles são dos anos 80, gente. Não é de agora, não é novidade, não. Por sinal, né? esteve aqui. Cissy Winans, hoje todo mundo vê a Cissy Winans. Cissy Winans é anos 80, né? Esteve há pouco tempo aqui, Teve. Petra e Bride, né? Petra, Petra, nossa, meu Deus, ele mandava para mim. Então eu ouvia muita coisa, ouvia Azaf Borba, Ademar de Campos, era isso que eu gostava de ouvir. Vencedores por Cristo, né? Logos. Então eu ouvia muito. Prisma, também você gostava do Prisma? Prisma eu vim conhecer mais depois. Nessa época mesmo que eu estudava, que eu cantava, ministrava na igreja, eu colocava esse tipo de louvor. Luiz de Carvalho. As suas referências são... Luiz de Carvalho foi um dos cantores, assim, que eu cantava muito, as músicas dele. Né? O Zé de Paula, eu gostava mais dessas... O Álvaro Tito. o Álvaro Tito né? também já usava bastante. Eu gostava mais dessas músicas. Ele era assim, bem né? black music também. Já era o nosso black music. Ele conseguia pegar um bolero e cantar com black music. Verdade. E fora as referências americanas, né? Maranatha Music e muitas bandas americanas. E aí, tracei meu plano. Falei, bom, tô aqui ministrando na minha igreja, mas a gente não vê como gravar, como eu um dia entrar numa gravadora, né? Eu olhava a capa daqueles LPs, eu me via ali, mas não tinha, eu não sabia que caminho, né? Que caminho que Deus ia fazer para um dia realizar esse sonho. E outra coisa interessante que eu fazia, às vezes serve até de dica, né? Para quem está assistindo e quer começar um ministério. Todo o festival de música que anunciavam na minha região, eu me inscrevia. Eu me inscrevia, tem que compor uma música. Ia lá, sentava no piano e pedia a Deus. Então, eu já compunha músicas, né? Um louvor que eu compus dos anos 90, eu compus num acampamento, junto com o Kadoshi. Viemos aqui, neste lugar, nos unimos, Senhor, para te adorar,
pois tu tens abalado. O Renascer Praise gravou, né? Muito bom. Por isso, Senhor, te rendemos glória, glória. É do primeiro ou do segundo? A ti, Senhor. Acho que é o Praise 1, né? Acho Praise que 1 ou 2. Todo domínio, toda honra, toda força e poder pertencem a ti, Jesus. Muito bom. Então Deus já me usava, né? Me dando canções. E a gente fez a canção. Nossa, quando o Kadosh gravou, meu Deus do céu. Mas até hoje eu falo pra ele, ficava naquela esperança, será que ele vai me chamar pra gravar? Ô, Silas, né? Hoje a gente é amigo. Já... É o Silas, o Silas. Não ficou nada no meu coração, não. Mas eu ficava, imagina, menina, né, de 17 anos. Puxa. E eu ficava, meu Deus, não foi dessa vez. Né? Eu até fiz uma música. Mas bateu na trave, uma bateu na banda trave. famosa, Bateu mas na não trave. foi dessa vez, né? E aí entrei, psicologia, entrei. Aí participei de um festival da nossa igreja, muito grande. Era um encontro nacional de jovens, um ginásio lotado. Participei de um festival e eu ia tocar no meu teclado. Meu teclado era bem simples, bem básico. E tinha um Holland D20, incrível lá. Falei, de quem que é esse Holland? Ah, do irmão ali. Aí fui lá falar com o irmão. Ô, paz, irmão, tudo bom? Ô, irmão, será que poderia usar o seu teclado e tal? Que eu vou participar aí do festival? Ah, pode, tal. Aí no fim o irmão era um dos jurados. Aí ele tava lá, toquei. Nossa, foi uma bênção, Deus. Tal. Ganhei primeiro lugar. Ganhei o troféu. Uau, primeiro lugar, tirei primeiro lugar. Aí, no intervalo, né, era aqueles congressos o dia inteiro, que tem almoço, as irmãs fazem almoço, Sim. aquela coisa toda de ginásio, né? Aí no intervalo ele veio falar comigo. Oh, muito prazer, meu nome é Marco. Tal. Ah, muito prazer. Nossa, teclado incrível e tal. E foi, irmão, e foi. E aí depois ficamos conversando mais um mês. Será que é que eu estou pensando? Acabou virando meu marido. Tá vendo? Ficamos conversando um mês. Aí ele foi falar com os meus pais, foi conhecer meus pais. Só uma curiosidade aqui. Você ganhou o festival? Eu ganhei o festival em primeiro lugar. Quem será que votou em você? E ganhei o marido Tá vendo? no congresso, né? Bênção dobrada. De jovens. E ele falava, olha, eu tenho uma banda, estou montando uma banda, e eu creio que Deus vai me usar, vai nos levar para a TV, eu creio que é um tempo novo da música, que Deus está levantando a música como um instrumento poderoso de evangelização. Então eu fiquei assim, nossa, tudo que eu estava esquecendo, né, os meus sonhos, esse rapaz, ele tá falando, né, traduzindo tudo que eu queria, né, que Deus me usasse assim. E aí a gente começou a namorar e eu tava no processo de seleção, né, da Varig. E aí eu comecei a pensar, meu Deus, se eu realmente for trabalhar nessa área, eu não vou ter mais domingo, não vou ter mais sábado. Não vai ter mais vida. Não vou ter mais vida. E aí eu tomei um passo de fé, rejeitei, né? Parei ali todo o processo. Aí depois fui trabalhar temporária em outro lugar. Mas precisava trabalhar, né? Aquela coisa toda, fazendo a faculdade. E entrei na banda. Entrei na banda do meu namorado, acabou virando meu noivo. E aí surgiu um outro festival lá em São Paulo, liderado por uma rádio FM, né? A Igreja Renascer tinha alugado uma FM pela primeira vez, né? Uma igreja tinha uma FM tinha uma programação inteira, o dia inteiro evangélica, né? Em São Paulo, porque muitas rádios tinham programação evangélica, mas não uma inteira exclusiva. 24 horas. 24 horas no ar FM, era uma rádio forte. E aí, vamos se inscrever. Aí nos inscrevemos e participamos desse festival. Gente, as coisas de Deus, quando a palavra de Deus fala que é tudo por esforço, eu falo para você, você tem uma chamada ministerial, esforça-te. Foi o que Deus falou para Josué. Isso. Josué 1:9, é o tema da minha vida. Né? Josué teve que tomar um lugar de Moisés. Eu fico pensando, o que ele pensou? Ele era ainda um homem jovem,
Meu Deus, O que Moisés, será que Deus falou Gente! várias vezes, né? Tenha coragem. tenha coragem. Nossa, Olha, você vai ter que se esforçar. verdade. Esforça-te. Tenha bom ano, não tenha medo. É. Olha as palavras. Deus falou isso várias vezes As pra ele. ordens, porque era muito óbvio, É. né? Nós que somos evangélicos, a gente não tem a dimensão de quem foi Moisés. Você pergunta para um judeu quem foi Moisés, ele é, meu Deus, é o profeta. Isso. Então você pensa, né? E aí é com esforço, gente. Esse festival, a música tinha que tocar na rádio, a pessoa tinha que ouvir, gostar da música, Ó, escrever, mandar uma carta para a rádio votando em você. meu Deus. Já Olha imagino, isso. já Pergunta imagina lá no correio. a mobilização aí. Escreve essa carta. Escreve a carta. Não, a gente tinha até uma professora É. primária que era mãe do guitarrista. Ô tia, faz as crianças escrever Isso. umas cartas Aí aí. fica mexendo no telefone, né? Ah, toma aí, Gente, modifica. eu nunca fui tanto no correio na minha vida. Mas é isso Mas e mesmo. acabamos tirando em terceiro lugar. Aí o que, que aconteceu? Como a gente ficou tocando na rádio, aí o Senhor começou a soprar, aí começou tudo. Aí nós nos casamos, meu sogro tinha uma lanchonete, nós fomos trabalhar junto com meu sogro, meu marido também. Fui trabalhar junto com meu sogro e a gente, vamos gravar, vamos fazer marmitex, vamos fazer o que a gente puder fazer. E começamos a trabalhar assim. Trabalhando, gravamos o LP Tá vendo? e canta aqui em Curitiba, e canta em Brasília, e canta em Salvador, e vai Qual foi o indo, vai primeiro? indo, vai indo. O primeiro? Foi aonde eu comecei, foi a minha base, foi essa Aham. banda chamada Metanoia. Ah, Depois você entra lá no YouTube, você vai levar um susto. Não, é. Mas todo mundo tem um começo, né, gente? Boa. E aí o que que acontece? Tem coisa que a gente não entende as dimensões de Deus, né? Como Deus usa, né? Há um tempo atrás eu estava conversando num evento, estava o Davi Sasser, e ele falou: Soraya, hoje eu fico admirado que você era aquela menina que quando você ia cantar lá na comunidade da Zona Sul, a banda Metanoia, todo mundo, eu, o Arcanjo, todo mundo, gente, vamos ver aquela menina, aquele agudo, que eu dava uns gritos, né? A gente tocava rock, dava uns gritos, uns agudos e tal. Vamos lá ver aquela menina e tal, tal. Você vê? E hoje eu não sabia onde Deus ia me levar, né? E aí depois, meu pai me convidou, eu fiz um culto, né? Eu fiz um culto de jovens lá, na igreja do meu pai, e nós tocamos a nossa banda e levei o Oficina G3, que também estava no segundo CD, no segundo LP, eu acho, segundo ou terceiro LP, isso foi no começo. Meu Deus, foi uma revolução, gente. Muitos jovens aceitaram Jesus, a igreja lotou, foi uma bênção, mas depois teve uma reunião de ministério. Mas, já imagino. Aí o meu pai chegou para mim, pro Marco, e falou assim: filha, se você quiser continuar tocando aqui na igreja com essa banda, olha, fica à vontade, se você quiser ir para a igreja da Soninha, do Estevinho, pode ir, vai lá. Né? Então foi assim que eu fui para renascer, né? Por a bênção do meu pai. Vai lá. Ele entendeu que se eu ficasse ali, talvez meu ministério ia até murchar, porque eu ainda estava numa primeira fase, né? Eu ainda não entendia o propósito de Deus na minha vida, que era mais louvor, adoração. Eu ainda não entendia, a gente estava naquele primeiro amor, naquela empolgação, fazendo aquilo que Estava descobrindo, né? Descobrindo ainda, né? O nosso chamado. E aí nós ficamos lá, acabei entrando no Renascer Praise, né? E em 1998 gravei o meu primeiro CD e Deus foi traçando, né? O nosso tempo, a nossa vida. Então, tudo isso, né? Quero resumir realmente em algo muito poderoso, que é você entender o propósito de Deus na tua vida e caminhar em direção a esse propósito. E Deus, ele dá dicas, né? Você nasce com habilidades naturais que elas vão te apontar para o seu propósito. É como caça ao tesouro, né? Você vai vendo pistas, né? Ele vai te mostrando, você vai até chegar. É isso mesmo. E muitas vezes as pessoas, elas querem fazer coisas que são mais fáceis, que estão mais à mão, mas você tem que realmente pensar
qual é o propósito que Deus tem para a tua vida? O propósito sempre está ligado com o próximo, porque Deus ele quer usar a tua vida para impactar outras pessoas, para abençoar outras pessoas, para inspirar outras pessoas, né? E também para abençoar a sua vida. Isso. E eu, naquele momento em que eu não via caminho, estava traçando uma outra profissão para mim, um outro caminho, e de repente, né, Deus acabou apontando aí esse propósito para nós. Eu e meu marido, a gente começou a ter até a nossa vida profissional, né? A gente acabou direcionando em ser mais autônomos, né? Eu abri uma escola de música lá em Alphaville. Até hoje essa escola de música existe. Essa escola de música a gente até deu bolsa de estudo para Priscilinha Alcântara. Muitos cantores passaram por lá, abençoamos muitos jovens, até no secular, o Fiuk, muitos jovens passaram por essa escola. E aí a gente acabou abrindo também uma empresa de eventos, né? Porque a gente entendia, a gente precisa ter tempo livre, né, para fazer a obra e tal. E aí, só que aí essa empresa de eventos, a gente se empolgou com ela, começou a crescer. E aí eu parei um pouco. Falei, vou começar a fazer o meu CD. Aí fazia um pouquinho, parava, fazia um pouquinho, parava. E a gente começou a se envolver no trabalho. Deixou de mão um pouquinho a música. Foi deixando de mão um pouco o ministério, eu só cumprindo escala na igreja. Né, o CD ali, fazendo aos pouquinhos, e perdemos um pouco o foco. Sim. E aí eu fiz um evento grande, pastor, bem grande, e o evento não deu certo. Puxa. No dia para a noite, contraímos dívidas enormes. Uma das minhas dívidas era um avião quase inteiro da Latam. Meu Deus. Que a gente tinha fretado para o evento. E dívidas enormes. Aí a minha mãe, nessa época, estava lutando com uma doença no fígado, precisava de um transplante. E Deus, né, aprove que a recolheu. Não conseguiu fazer o transplante, não conseguiu cuidar do fígado, ela teve um problema no fígado. E minha mãe faleceu. E eu entrei em depressão. Eu entrei em depressão, perdendo a parte financeira, né, a família, né? Como eu falei aqui no início, a importância da nossa mãe para mim, para minhas irmãs. Nós sofremos muito, também com a questão da religiosidade, porque você acha que Deus ele tem que fazer aquilo que você quer, que você pediu, que você planejou, e quando não acontece, você se frustra, né? E o Senhor não curou a minha mãe, o Senhor não curou a minha mãe. E numa madrugada, eu chorando muito, o Espírito Santo me visitou e ele falou, eu curei sua mãe está curada para a eternidade. E ele me deu uma visão da minha mãe muito linda. E o Senhor falou, eu tenho cura para você, né? Eu tenho cura para você. Eu não posso negar o meu nome. Meu nome é Jeová Rafá, o Deus que sabe. Muito forte. Meu nome é Jeová Rafá. E aí naquela madrugada eu comecei a pedir a Deus, né? Eu posso perder tudo, mas não posso perder a minha fé em ti. Né? Eu creio em ti, e o Senhor foi me dando palavras, né? O evangelho tem que estar dentro da gente, porque em momentos difíceis assim, a palavra ela vem, né? Senhor, eu tô fraca, mas o Senhor me fortalece, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa, e o Senhor me deu um louvor. Creio em ti, Jeová Rafá, no seu nome há poder, e estás presente aqui. Vem curar, libertar, visitar, Jeová Rafá. E aí, naquela semana, Deus nos dirigiu para meu marido me levar num médico amigo da família dele. Esse médico me ajudou muito. E o Senhor foi me levantando, e eu fui decorando a palavra e orando. E o Senhor foi me levantando. E aí o Senhor falou para mim, para o meu marido, olha, agora eu que vou sustentar vocês. É hora de voltar pro propósito. E aí um amigo, não, vem gravar aqui. Grava aqui. Não, Marcão, te ajudo.
Marinho Brasil, tenho muita gratidão por ele, um produtor excelente. Tinha um estúdio simples no fundo da casa dele, vamos lá. Aí um pôs baixo, né? Não, Soraya, eu faço vocal. Paulo Rogério fez vocal, né? O Dani Quirino, não dá para esquecer dessas pessoas. E não, eu faço vocal aqui, e foi um, e foi outro, e foi outro, e foi outro, né? E o Senhor foi nos levantando, e quando eu vi o CD pronto, e agora? Não. Um irmão da igreja chegou, olha, a Soraya precisa lançar o CD. Porque uma coisa eu falo muito para as pessoas. O primeiro povo que Deus te dá, quando você vai fazer um trabalho, é o da tua igreja. Se você honra a tua igreja, ali é o primeiro povo que Deus vai te entregar. Isso. Então, como que Deus vai te entregar nações se você não canta nem num culto de quarta-feira da tua igreja? Isso. Se as pessoas da tua igreja nem sabem que você canta. Você não tem a humildade para fazer parte do coral. É aquela coisa às vezes, né, Soraya? Do Beck. Tá esperando ir para a África. Eu quero ir para pro programa de TV, pro programa de calouros, quero ir para a África, quero ir para os Estados Unidos. No caso missionário, sempre pensa na África, mas às vezes do lado dele precisa fazer missões sua ali. Comunidade, se você visitar ali as casas, bater ali, entendeu? E fazer a obra ali, Deus começa a te usar ali. Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Não começa pelos confins, não, né? Essa é a minha escola, esse é o conselho que eu dou para todos que querem ter um ministério de música. Você tem que servir. Boa. Porque sabe o que aconteceu comigo? As pessoas vieram o que você está precisando. Alguns irmãos ali me deram uma oferta, a gente conseguiu mandar fazer o CD. Quando os CDs chegaram, né? Eu acho que a primeira leva que a gente fez foi uns 10 mil CDs, 10 ou 20 mil CDs. Quando eles chegaram, pastor Edilson, os jovens da igreja pegavam as caixas. Puxa. Pastora, deixa eu vender. Pegava as caixas de CD e saía na rua vendendo quando terminava o culto. Puxa. Eles saíram. A minha igreja, na época, foi a primeira. As igrejas que eu servia, né? Eu fazia muito evento na igreja quadrangular também. Sempre estava lá na igreja quadrangular, nos congressos, servindo os pastores. Soraya, manda pra cá, manda meu CD pra cá. Puxa. Então, nós vendemos praticamente em 15 dias, no final do ano. Num final de ano. Tudo que a gente tinha produzido para a glória de Deus. 10 mil CDs. Tudo. Puxa. E aí começou o processo, né? Começamos ali pagar nossas dívidas, tá, gente? Eu paguei todas as dívidas. Muito importante salientar isso, né? A minha irmã tá aqui, tadinha. Ela era minha funcionária, CLT registrada. Olha, tá vendo? Ô, judiação, ficou desempregada, mas hoje tá aqui, ó. Ficou firme e forte, firme e forte. Pagamos tudo, aluguel, tudo. Senhora... O banco tinha tomado o meu carro, eu tava perdendo meu apartamento. Deus restituiu tudo em 2 anos, Deus restituiu tudo. E aí... eu falei, Senhor, agora, quando eu gravar o segundo CD, vai ser a confirmação, né? Por isso que o CD chamou Pode o Milagre, enfim, acontecer. Quando eu lancei essa música, aí foi a confirmação. Primeiro disco de ouro que o Senhor nos deu. E aí, realmente, eu fui literalmente para as nações. Eu mal tinha cartão de crédito, já recebi convite. Fui para fazer 11 cidades nos Estados Unidos no ano de 2000, né? Foi a minha primeira viagem internacional e aí o Senhor começou... Você está no ano 2000, mas fala para você uma coisa. Eu vi um depoimento teu quando você foi fazer o DVD de Ademar de Campos. Meu Deus. Rapaz, aquilo ali me deixou assim... Você falou ainda agora sobre impactada, né? Você deu um depoimento... A Ana Paula deu um depoimento sobre Ademar de Campos, tal, sobre a experiência que teve com o ministério dele, né? Foi. Mas o teu depoimento me marcou. Foi, né? Muito impactante. Sobre uma transição, né? Você era da igreja, teve um encontro com aquela adoração de mãos levantadas. Sim. Tal. Fala um pouquinho sobre isso aí, Soraya. Porque a nossa igreja era bem tradicional, né? Então, todo esse início que eu contei para vocês, a música
na igreja, ela estava sofrendo uma transformação, né? Vencedores por Cristo, eles inovaram, começaram a colocar bateria, guitarra, e eles iam para o metrô, ia para as praças. Então as igrejas começaram a criar aquele movimento. E nós cantávamos só aqueles hinos mais tradicionais, sim. né? Não tinha aquela coisa da adoração. E aí o pastor Ademar de Campos, ele alugou um teatro lá em São Paulo e eles começaram a fazer um culto nesse teatro. Então, como era num teatro, era uma coisa mais à vontade, mais solta. E nós começamos a aprender a salmodiar, a levantar as mãos. E adorar, né? E eu levava o meu gravador, tinha um gravador Sanyo desse tamanho. Você que nasceu nos anos 2000. Não, gente, imagina, no ônibus, hein? No ônibus e no ombro. A turma, a mocidade toda aí, meu Deus do céu. E você que não sabe o que é isso, põe no Google. É um rádio desse tamanho assim, um toca-fita, e aí você apertava assim e ele gravava, né? E aí o play, rec, o vermelho e o play. O vermelho, o rec e o play, tinha que apertar os dois. E eu gravava o culto inteiro. E aí eu ficava treinando, aleluia. Meu Deus. Louvemos ao Senhor, aleluia. Aí eu queria fazer isso lá na minha igreja. Olha. Aí meu pai falava, não, primeiro 2 hinos da harpa, depois você canta esses corinhos, né? Como é que chamava, Simone? Tinha até um nome. Hã? Era corinho. Aqui era corinho. Era corinho, tipo assim, né? Bem no diminutivo, bem assim, né? Corinho. Hino era os da harpa, hino né? era os da harpa. Corinho era aleatório. Vai cantar uns 2 corinhos, 3 corinhos. E, gente... Então, essa foi a minha escola. Meu Deus. Né? Que escola, hein? Toda segunda-feira a gente ia. Meu Deus, toda segunda-feira era sagrado, né? A gente ia, pegava o ônibus e ia. Aí, passou alguns anos, e foram poucos anos, né? Passaram poucos anos. Eu estava lá, sendo convidada para cantar nos 30 anos do pastor Ademar de Campos. Eu estava lá com ele, né? Passou um filme na minha cabeça. Foi acústico, né? Um teatro com orquestra. Se você ainda não assistiu, né? Eu canto o nome de Jesus, né? Nome de Jesus é poderoso. E, gente, aquilo foi, assim, muito impactante para mim. Foi realmente Deus cumprir, né? A promessa de me tirar ali daquele lugar humilde, onde você é invisível, né? É o tempo da raiz, né? Muitas vezes você vê uma plantinha crescendo, uma primeira fase, ela cresce para baixo, cresce para o solo. Você não vê nada que está acontecendo ali naquela semente, aquele terreno, não tem nada ali, só tem terra. Mas algo está acontecendo, né? Isso. A raiz está crescendo, está se aprofundando. Então, o tempo que nós somos invisíveis é esse tempo da raiz. Se a gente pula esse tempo, você vai crescer superficialmente. Não vai resistir ao sol, ao vento, primeira à chuva. Tempestade, você desiste, você larga o ministério, você vai servir a outras pessoas, a outros deuses. Então, essa raiz, esse tempo invisível, ele é importantíssimo, né? E Deus fez eu criar raízes ali. E quando eu comecei a florescer, vieram lutas, vieram dificuldades, né? Mas, como eu sempre falo, eu comecei num ano dificílimo. Eu comecei no meio de uma enfermidade, porque quem passa por uma depressão profunda, não é depressão, gente, de ficar chorando, aí no outro dia tá numa festa. Não, é depressão de você não querer cantar, não querer sair de casa, não conseguir cuidar da sua casa, não conseguir cuidar da sua filha. Meu Deus. Eu tinha sintomas, eu tinha um sintoma que eu desmaiava, né? E minha filha pequenininha, às vezes, estava sozinha em casa com a minha filha. Eu acordava assim, minha filha em cima de mim chorando. Oh, meu Deus. Mamãe, mamãe, mamãe. Então, Deus me tirou de tudo isso. Foi nesse momento difícil que Deus me chamou.
Então, não espere. Às vezes as pessoas estão esperando, um empresário vai investir em mim, vou começar um ministério quando o meu ministério me der um apoio aí que eu vou para o ministério. Não! Deus quer que você realmente comece dependendo 100% dele. Isso. Porque quando você depende 100% de Deus, ele está na direção e ele controla e ele faz. Quando ele está na direção, vai acontecer o milagre. Deus faz o milagre, Deus dá o crescimento, que foi o que aconteceu conosco. E aí, o Senhor, ele realmente começa a te usar. Você prospera outras pessoas, as pessoas são cansadas com o evangelho. É o transbordar, né? Na sua vida, alcança outros, né? É verdade. Tem aqui também, né? Assim, você falou sobre a plantinha, né? Mas chega uma hora que essa planta, ela cresce. Você tem aqui 4 Grammys latinos, né? Fala um pouco sobre isso aí, como que você recebeu essa notícia e tal. Olha... Foi realmente uma grande surpresa, porque nós estávamos lançando, tinha acabado de lançar, né, o nosso DVD, Deixe Teu Rio Me Levar. Essa música, ela foi muito importante para mim, Deus me deu essa música no meio de um culto, eu orando, e na hora do culto, assim, e eu comecei a orar, e eu estava orando a Deus, perguntando sobre a questão ministerial mesmo, né? Aonde a gente poderia chegar, e vinha no meu coração a vontade de fazer teologia, de também, né, ser uma pastora. E aí o Senhor falou, entra no rio, como Ezequiel viu aquela visão, e a água foi subindo, foi subindo, foi subindo, foi subindo. Entra nesse rio, e deixa a minha vontade te levar. Aí fizemos esse DVD, e a gente estava nessa fase, né, ministerial de crescimento, eu começando já a pregar, né, para mulheres, dando o meu testemunho. E aí a nossa gravadora falou, olha, nós somos membros do Grammy e nós vamos mandar o CD da Soraya. Pode mandar, né? Vocês querem se tornar membro também? Vamos, eu vou me tornar membro. Vai. Aí começamos, porque o Grammy é uma coisa interessante. Né? Quem vota não são os fãs, são os membros que você paga uma anuidade todo ano. Então, você é membro de uma academia, você recebe notícias, você se envolve ali, né? Recebe os lançamentos, né? E só quem grava, quem é diretor musical, quem é músico, quem faz parte da fotografia, arte, capa. De alguma forma está envolvido, né? Com a arte. Músicos de orquestra, maestros. Então, são pessoas que trabalham com a música e que são pessoas que gravam também, que lançam, né? Não é simplesmente um professor, você tem que ter um trabalho também lançado, aí você pode ser membro da Academia do Grammy. São essas pessoas que votam em você. Puxa. Né? Então o critério é bem mais exigente, né? Então, não é o fã que vota, né? Então, realmente é o gosto daquele músico, daquele membro da academia, ou às vezes até vota por afinidade, né? Mas a regra principal é essa. E aí mandamos, olha, você tá entre as mais selecionadas, tá bom. Então tem uma primeira seleção, aí depois tem uma segunda seleção, que você só vai saber no dia. E aí a gravadora resolveu investir. Não, vamos levar vocês. Então, podem ir, vão. Aí chegamos lá, todo mundo alugando limusine e tal. Aí o Marco falou, olha, a gente não tem a verba para limusine, vamos alugar um carro. Quando a gente foi ver a verba que a gente tinha para alugar um carro bem simples. Oh, meu Deus. O básico do básico. Mas aí a moça do Grammy falou assim, olha, mas pode ir com o seu carro mesmo, que vai ter um lugar, um shuttle. E aí você vai pegar o shuttle e você vai... eles vão levar vocês até a entrada, que vai ter o tapete, os fotógrafos. E aí a recepção vai conduzir a artista, ela vai tirar as fotos, tudo vai entrar, né? No Grammy tem um horário, não pode atrasar. Tudo isso porque é TV ao vivo e tal. Tá bom. Então vamos. Aí a gente não sabia muito inglês também, né? A gente estava ainda aprendendo aquele inglês básico. Isso era 2005.
E aí, tá bom, e vamos atrás desse shuttle. E pego um mapinha. Nessa época não tinha GPS, não, gente. É. Quando a gente chegou nesse tal de lugar, era um terreno baldio, era uma garagem. Um lugar esquisito, né? Cadê o shuttle? Era um ônibus, gente. E eu toda de longo, toda de estrada. Ah, meu Deus. Né? Longo emprestado. Né? Patrocínio, aquela coisa toda que você já sabe como é que é. Né? Tava recém saído daquelas crises financeiras que eu te contei que demorou para pagar aquelas dívidas. Né? Tava começando a usufruir do ministério, né? Começando a usufruir Mas tava lá, da prosperidade. tava lá. Tava lá. Entrei no ônibus, meu marido olhou para mim e falou assim: Sossô, fica calma, respira fundo, olha, Deus nos trouxe até aqui e vai ser uma bênção e tal. Eu falei: não, é verdade. Tá bom. Aí vamos, entrei no ônibus, tudo, era um ônibus, aquele ônibus de escola, sabe, gente? Isso que é shuttle. É um transporte, um transportation. É um transporte. Aí deixou a gente ali. Aí algumas pessoas que estavam no ônibus, nem indicado eram pessoas que iam assistir o evento. Aí quando a gente mostrou o nosso cartão, o segurança até fez uma cara assim: nossa, uma artista indicada veio nesse ônibus. Né? Oh, você é por aqui, follow me. Não, você não é lá não, você é aqui, você é artista. Aí tal, aí passamos no tapete, tiramos as fotos, tal, entramos. Quando eu sento assim, quem tá do meu lado? O Marcos Witt. Meu Deus do céu. Falei: Jesus, já começou, glória a Deus. Marcos Witt, olha só. E a gente, você olha assim, né, vários artistas e tal. Na hora das fotos, né, tive que pedir uma licença para Jennifer Lopez, né, Ricky Martin, todo aquele pessoal latino. Aí sentei. Quando chegou a vez da minha categoria, aí o Marco olhou para mim e falou assim: o importante é que a gente veio, né? A gente foi indicado. Já estava consolando. Já estava me consolando. Aí peguei uma bala, tava morrendo de fome, tinha umas balinhas na minha bolsinha. Comecei a comer a bala, assim, né? Quando abro o envelope, The Grammy goes to Soraya Moraes. Eu, meu Deus! Engasguei. Aí o Marcos Witt olhou: oh, são vocês? Meu Deus! Aí meu marido já pulou, já me deu um abraço. Glória a Deus! Aí eu subi lá e falei: meu Deus do céu, não preparei nenhum discurso. Olha, por isso você tem que estar preparado, viu? Não preparei nenhum discurso. Aí eu peguei o Grammy assim: graças. Eu só sabia falar isso, né? Thank you. Graças, eu. Graças, graças, Senhor. Graças, mi Senhor Jesus. Eu sabia cantar a música, mas levantei, assim, todo mundo aplaudindo a Deus. E chorando, e chorando. Aí você vai lá dentro, tira as fotos e tal. Aí eu fiquei como o Salmo 126, como os que sonham. Imagina. Né? Aqueles que semeiam, né, com lágrimas, né? Que plantam uma preciosa semente com lágrimas. Vão recolher, né, os seus feixes sorrindo. Isso. Né? Isso. E a gente ficou ali como realmente foi um sonho mesmo, uma honra de Deus, né? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Aí depois, num outro CD, eu fui indicada, não ganhei. Aí passou mais um outro CD, aí a gente recebeu outra indicação. Foi o espanhol? Foi espanhol. Ai, meu Deus. É impossível ganhar no espanhol, né? Quando a gente estava lá, e o Grammy vai. Ganhei melhor CD espanhol. O CD, a música Deixa Teu Rio Me Levar em espanhol estava em primeiro lugar em Porto Rico, em primeiro lugar em Miami. A música estourou. Na época, a Igreja Universal estava expandindo muito. Os pastores gostaram muito dessa música e espalhou. Sim. Eles espalharam. O tecladista, né, que conhece a Igreja Universal, né? Sempre tem lá o tecladista, ele canta. E todos os tecladistas do México, da Argentina, e cantavam Deixa Teu Rio Me Levar. E a música, ela estourou, ela espalhou de um jeito. E nós ganhamos aquele Grammy. E eu ganhei o Grammy de música popular brasileira. Esse foi um susto, porque a gente sempre se inscrevia na música cristã, mas aí as pessoas começaram
quando você vota numa categoria, Ah, você pode votar assim, eu acho que aquele cantor, aquela música, ela merece ser inscrita, né, em melhor música cristã. sim. E aí a academia colocou a minha música lá no Ah, meio, sim. junto com Vanessa da Mata, Ah, junto com outros cantores populares brasileiros. E aí foi a música mais votada e ganhou puxa, de meu música Deus. popular, a música Som da Chuva, que era o tema do CD, né? Meu Deus. E aí meu Deus do céu, eu não consigo escrever, Mas já né? tem um discurso, pelo menos, pronto. Não, aí eu já tinha discurso. Aí eu já falei chique, já falei espanhol, Olha. e foi uma E o bênção. Shelton. Não, aí já teve limousine. Aí já teve limousine. Boa, boa. Apesar de ter uma história engraçada da limousine, mas acho que fica pro próximo podcast. Mas teve limousine e tudo. Aí eu Muito tava bom. num coquetel de comemoração. Chegou uma pessoa do meu lado e falou assim: Olha, eu queria. Você que ganhou, né, de melhor música. Prazer. Eu perdi pra você. Era um dos produtores, Puxa. né? Que produziu as músicas. Aí ele falou assim: Olha, mas eu quero te dizer uma coisa. Perder pra quem canta, pra aquele lá de cima, foi uma honra, viu? Meus Rapaz. parabéns. Vocês da música gospel. Glória Aí começou a Deus. elogiar a música Puxa. gospel. Aquilo foi como se Meu Deus falasse: Deus. Olha o porquê que eu te trouxe até aqui. Porque as pessoas estão vendo o meu nome. Isso. E aí eu tava numa mesa assim, tava o Santana, aquele guitarrista super famoso, Sim, ele se Santana. converteu Se converteu? e ele Eu não começou a sabia. falar que ele tinha tido uma experiência com Meu Deus. Deus. Tem um cantor dominicano que também se converteu, um homem de Deus, ainda trabalha muito na música, né? O Juan Luis Guerra, Ah, que ele é assim, na música latina, ele é um dos maiores. Né? Na mesa estava o Alexandre Pires, eu lembro, ele falou: eu gosto da música gospel, eu assisto muito lá em Belo Horizonte, a TV e tal. ah, E então Deus falou para mim: olha isso, é isso que eu estou Meu fazendo, é por Deus isso que eu do céu. trago. Então muitas vezes as pessoas criticam: é. o cantor quer prêmio, o cantor quer troféu, o cantor quer aparecer, mas você não sabe os caminhos de Deus. Exato. Exato. Deus, ele faz caminhos para o nome dele ser exaltado ali Isso. naquele meio. Isso. Porque você não sabe quem um dia vai escutar uma música boa, vai ter uma vida transformada, Isso. uma vida mudada através de uma música Além de uma evangélica. música, é uma mensagem, não é? É uma mensagem. mensagem. É uma mensagem. E outra, Deus, muitas vezes nos levanta para o nome dele ser exaltado num meio Sim. que talvez ali nunca ia entrar um pregador, uma pessoa nunca ia entrar numa Sim. igreja, mas Exato. ali ela acaba se interessando, vou seguir esse cantor e acaba vendo. Aí vem o porquê nessa hora da qualidade, de arranjo, Tem que ter a de qualidade. produção, né? Tem Quem que ter, gente, tem que canta, ter. né? Aí vem, porque a mensagem vai chegar nesses lugares, onde Jesus falou que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, né? E hoje isso está mudando. Ele não falou isso para ficar como regra. Ele falou isso puxando a orelha da gente. Olha, os filhos das trevas são mais prudentes que vocês. Eles fazem boas produções, bons arranjos. A gente sabe que isso é secundário, mas é muito importante. E é através disso, nessa hora, que a mensagem chega nesse povo, né? É verdade. E a qualidade ela é importantíssima. É. Eu costumo falar do currículo de Davi. Ah. Lá em 1 Samuel fala, olha, Davi, ele era corajoso, tinha boa Isso. aparência, né? Deus era com ele, a unção, né, do Senhor era com ele e ele tocava bem. Isso. Então, todas essas qualidades, se ele tivesse e não tocasse nada, ele não ia chegar ali para tocar e Saul ser Isso. aliviado daqueles Isso. espíritos que o atormentavam. Então, nós temos que ter a qualidade, a unção de Deus, a presença de Deus, Isso. temos que ter a qualidade também, porque Boa. a qualidade ela vai te levar para lugares muitas vezes Exato. que uma pessoa comum não vai chegar e essa qualidade vai te levar. Exato. E, gente, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Né? Se Deus fez tudo isso para salvar uma pessoa, Isso.
já valeu, né? Já valeu todo o esforço, né? Já valeu tudo, né? Isso mesmo. E fora a unção também, ela faz toda a diferença, É. né? Porque isso é uma marca que Deus tem colocado pela sua misericórdia no meu ministério. Muitos lugares que eu tenho passado, ministrado, Deus tem feito muitas curas, Deus tem feito milagres, né? Eu ministro muito para mulheres, Aham. né? Esse meu testemunho do início do meu ministério, né? Se transformou num livro, né? Que eu até Aqui, trouxe para você. É um dos livros que a gente mais vende, o Não Chores Mais. não chores mais. Se transformou num Mostra aqui, livro. menina. Aí, ó. Né? Eu tenho Muito mais bom. 3 livros, né, lançados. E eu prego muito em congresso de mulheres. E nesses congressos tem muito testemunho de mulheres que eram estéreis. E eu chamo para frente, a gente ora por cura. E Deus faz o milagre, né? Deus faz a obra. Eu já recebi testemunhos de pessoas que escreveram bilhetes, né? Eu volto naquela igreja, olha, eu não podia ter filhos e você veio tal ano Meu e Deus. você orou por mim e o Senhor me deu É uma sobre isso, filha. né? É sobre É isso. sobre isso. E milagres de pessoas curadas, né? Então, a unção também ela faz toda a diferença. Isso. Tem que buscar a Ela quebra presença o de jugo, Deus. né? Ela quebra o jugo, né? Tem que buscar a presença, tem que buscar uma vida com Deus. Não é só sobre música, né? Isso mesmo. Tem que isso ter a mesmo. presença de Boa, Deus. boa. Você já deu um pouco de spoiler, né? Mas já divulgou. Já falou do livro, né? O livro estava lendo aqui. Esse primeiro livro é o testemunho, né? Estava folheando aqui. Tem Ana, não é? Falando sobre Ana. É É o cântico de Ana aqui. o cântico de Ana, bom. porque Ana era uma mulher que ela aparentemente tinha tudo, mas ela deixou, né, a tristeza de não ter um filho Isso. tomar conta. E no dia que ela entendeu e ela entregou aquela tristeza no altar, Essa oração e ela dela. entregou, Senhor, se o Senhor me der, não é mais meu, é teu. É. Ou seja, todo aquele sonho que ela tinha, ela entregou nas mãos do Senhor. Aí Deus fez um milagre. Isso. A palavra de Deus fala, e foi a mulher em seu caminho, seu semblante já não era mais triste, ela foi curada da depressão, e foi o que aconteceu comigo. E aí quando Deus deu Samuel, Deus não deu só Samuel, Deus deu mais 5 filhos para ela. Então, Deus quer te dar em abundância, mas você tem que viver o processo da cura, o processo da transformação, o processo da entrega, né? Para que Deus realmente possa fazer essa obra poderosa na sua vida e dar o crescimento, né? Do seu ministério, dar o crescimento da sua profissão, né? Porque às vezes não é só o ministério, às vezes é uma profissão, é um sonho, Isso. né? Na nossa família, eu vivi uma experiência incrível com meu marido. Meu marido fez teologia, meu marido estudou música em conservatório, nós dirigimos igreja. Meu marido chegou na crise, chegando perto dos 50 anos. Eu tenho que realizar mais um sonho. Que sonho, meu amor? Você quer comprar um barco, uma moto, né? Uma Harley Davidson? Vamos financiar. Aí ele, não, eu quero ser médico. Olha. Você quer ser médico? Era o meu sonho. Eu passei em medicina, eu não tive dinheiro para cursar medicina. Minha família era muito pobre. E aí eu cursei uma outra faculdade, acabei nem terminando a faculdade. E eu quero fazer. Porque eu orei a Deus, eu falo tanto de sonhos, eu prego tanto sobre sonhos, incentivo tantas pessoas a realizar seus sonhos. E eu tenho esse sonho. E meu marido sempre foi aquele médico frustrado, aquele que lia todas as bulas. Sim. Né? Na época que não precisava de prescrição médica para antibiótico, por exemplo, ele pesquisava as doenças. Pastor Marco, tô com uma dor de dente assim. Toma isso. Prescrevi. Gente, ele acertava. Tá vendo? Ele acertava. E aí, ele disse que um dia ele acordou pensando sobre isso, sobre esse sonho. Será que é um sonho maluco? Aí ele entrou na internet, primeira notícia que veio. Um primeiro aluno com 80 anos se forma em medicina. Meu Deus. Em São Paulo. E por quê? Porque ele pagou medicina para os filhos, para os netos, e ele tinha uma farmácia. E aí um dia ele chegou
Eu realizei o meu Todo sonho mundo. em todo mundo da família. Menos o meu. Aí com 70 acho que 72 anos, ele entrou na primeira turma de medicina de uma Puxa. faculdade que tinha aberto lá em São Paulo, particular. E ele entrou e com quase 80 anos estava se formando Meu em Deus, tá medicina. vendo? Coisa. Aí ele falou: se esse homem fez só para ter um diploma, ele fez as contas. Se eu me formar com 50 e poucos, ainda eu vou ter, eu acho que uns 15 anos de medicina. Vou me formar. Aí ele fez um voto com Deus. Ele falou: eu vou fazer um cursinho, se eu passar, tudo bem. Se eu não passar em nenhuma, aí eu desisto do sonho. Pastor, esse homem estudou um ano, Puxa. fez um ano de cursinho. Foi um ano difícil, porque eu, há 19 anos, não desgrudava do meu marido. A gente viajava junto. Sim. Aí ele parou, não podia mais viajar comigo. Era um processo que a gente tinha que viver. Sim. Sim. Não viajou comigo naquele ano. Aí eu comecei a viajar com outras pessoas. Eu tenho uma irmã do meio que viajou comigo também há alguns anos. E aí ele passou. Puxa. Passou em 2 faculdades super difíceis. Tá vendo? Aí entrou na faculdade e fez todo aquele processo. Hoje ele é um médico Que excelente, legal. Poxa. né? Fez toda aquela parte. O que Deus não sabia, Ah, que ia ter uma pandemia, que ia Olha. parar as agendas, ia fechar a igreja, a nossa Meu igreja ia pai. fechar. Eu ia parar de viajar. tá vendo? E o meu marido, ó, plantão, Olha. 24 horas, plantão, entubando as pessoas. Meu marido, novo de formado, Ah, começou a ensinar médicos antigos, médicos de 20 anos, que a estágio, né? entubar Já as pegou uma pessoas. pandemia logo. Já pegou uma pandemia Meu logo. Deus. No Instagram dele era muito bonito, quando uma pessoa se salvava do Covid, eles faziam aquele corredor, né, dos enfermeiros, e ele levava a pessoa de cadeira de roda até o carro. A gente se emocionava Isso. muito, né? E foi um ano muito Meu difícil, Deus. né? Um ano de crises, um ano, né, de perdas, né? Perdemos, perdemos pessoas queridas, né? Quando eu conheci o meu marido, ele já tinha uma filha. A filha dele faleceu na pandemia, minha enteada, que era minha filha do coração. Sim. Me amava, assim, Puxa. de paixão. E perdemos muitos amigos queridos, né? Mas o Senhor nos sustentou. Olha que coisa interessante. Deus deu uma nova profissão para o meu marido. E foi... e ele sustentou a família, Tá vendo? né? Nessa fase. E hoje ele não trabalha mais na área pública, hoje ele está no particular, tem o seu consultório ali, é um médico excelente, Puxa. né? Ele trabalha bastante com a área de emagrecimento. Recentemente, o ano passado, ele fez um trabalho de saúde com o nosso pastor. Nosso pastor eliminou mais de 50 quilos. Puxa, eu preciso conhecer Marcos Precisa pessoalmente. conhecer. O nosso pastor, ele com 36 anos, Rapaz. tinha diabetes Oxe. altíssima e o médico tinha falado para ele: olha, você é estéril, a diabetes deixou estéril, você não vai ter filhos. Eles 13 anos tentando ter filhos, mas ele entrou no consultório, meu marido falou: pastor, se você deixar o cuidado do senhor, Puxa. o senhor vai te dar um filho. E quando foi junho agora desse ano, nasceu um filho dos nossos Glória a pastores, Deus. o Gael. Que Nosso bênção. pastor tá rapaz. todo lá saradão, Olha. magrinho. O Senhor curou ele da benção, diabetes, benção. curou o nosso pastor da diabetes, vendo? curou o nosso pastor da pressão alta Puxa. e deu o filhinho, né, que é o nosso milagre lá da nossa Benção, que igreja. benção, que benção. Hoje nós somos pastoreados, não pastoreamos igreja principal, Sim. somos pastores auxiliares, Aham. né? Sou pastoreado, auxilio o meu pastor ali na Igreja do Evangelho Quadrangular em Barueri, São Paulo, né? Legal. Perto do bairro de Alphaville. Ah, E servimos a Deus, assim, benção, meu marido que serve benção, a que Deus, benção. cuida de muitos pastores, cuida da saúde de muitos pastores, boa, abençoa boa. muitas pessoas lá hoje, Que bom. né? Glória a Deus. Glória, rapaz. Gente, é muita história, Deixa a gente aqui, Paulo Ivo. é muita história. Mas eu sei que você ainda tem um compromisso, mas olha só, senhora. Você está com material novo, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente sobre... Olha, quero estar encerrando com essa música que Deus nos deu, né, pra gente lançar agora, é o nosso último lançamento.
tudo isso que você ouviu, né? Nossa, a Soraya já passou por tanta coisa e ainda estou passando por muitas coisas. Já enfrentei muitas coisas, mas tudo se resume a uma palavra bem pequenininha, fé. Isso. Vai e acredita que vai acontecer. Isso. Eu queria encerrar esse podcast nessa ideia, a gente cantando essa música. Boa. Boa. Vai e acredita que vai acontecer. Porque dificuldades a gente vai ter. Talvez as pessoas já olham para você e falam, esse daí não vai chegar em lugar nenhum. Como aconteceu comigo já, naquela fase difícil. Não via solução, não via saída, né? É um projeto falido, uma falência de uma empresa. Como que a gente vai começar um ministério? Mas a fé, ela realmente traz à existência as coisas que não existem. Quando você deposita a tua fé no Deus certo, quando você deposita a tua fé no Senhor e levanta e não tem medo e se esforça, faz a tua parte que Deus vai fazer, a parte dele, né? Quem em sã consciência investiria em mim? Projeto falido que chegou ao fim, eles disseram, mas o meu Deus disse assim, deixa que eu vou investir. A fase atual não representa nada, só eu tenho a visão da obra terminada. Vai, acredita no que Deus falou, essa obra apenas começou. Deus ainda está estruturando, é o início. Vai, acredita no que Deus vai fazer, pouco a pouco tudo vai acontecer. Ele está cuidando de tudo, de tudo. Vai, acredita, aleluia. Você tem que crer, aleluia. Deus não vai deixar pela metade do seu amanhã, ele já sabe. A boa obra que ele mesmo começou, ele vai terminar, ele vai terminar. Deus não vai deixar pela metade do seu amanhã, ele já sabe. A boa obra que ele mesmo começou, ele vai terminar, ele vai terminar. Aleluia! Ele vai terminar essa boa obra em nome de Jesus. Então só vai. Vai. Aleluia. Acredita em nome de Jesus. Boa, que música. Ele vai fazer. Maravilhosa. Ele vai fazer em nome de Jesus. Então a gente está Jesus. trabalhando esse louvor. Boa. Né, uma mensagem forte. Hoje eu estou na gravadora da Todá Music. Então quero convidar você, né, para ir lá no nosso canal também, se inscrever. No Canal Instagram, Soraya Moraes, canal. Cantora, vai lá, se inscreve no nosso canal. Tô esperando você lá no meu canal. Se inscreva, assista esse clipe. Eu sei que esse clipe vai abençoar muito a tua vida. E eu estou também no Instagram, né, no Facebook, sempre tem uma mensagem de Deus ali para você. Soraya Moraes Oficial no Instagram. Soraya Moraes Oficial. Você pode também entrar em contato, né, com a nossa assessoria para a gente estar ministrando aí na tua igreja, na tua cidade, Isso. né, na tua festa aí da tua cidade. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Onde a gente vai, eu tenho oportunidade de falar também do amor de Deus. Muitas pessoas aceitam a Jesus. Glória a Deus. E esse é o nosso chamado, né? Tem muita coisa para falar aqui ainda, viu? Meu Deus. De muita história. De muita relevância. Soraya, mas nós queríamos, né, assim, agradecer a você, né, ao Paulo Ivo, por essa Obrigada, gentileza. né, Paulo? Você também, né? Você, com certeza, né, nos edifica muito. Amém. Aqui é um podcast, né? Com certeza vão ter os cortes, muita gente vai ouvir, vai compartilhar. Mas, assim,
o teu ministério, assim, é algo impressionante. Amém. É algo assim de muita Glória a Deus. relevância, sabe? E toca muito a gente. Amém. Né? Você sempre tocou muito minha vida, os meus filhos, você é uma grande Glória a Deus. referência. Tenho filho músico também que canta, né? Que sonha ministerialmente, minha esposa também. Então, você sempre foi uma referência para nossa casa. Cantamos músicas suas aqui no Louvor. Ô, Né? glória! Então, assim, é uma coisa, o nosso ministério, de uma forma geral, né? Assim, te respeita muito e admira muito o que Deus tem feito através de você. E a gente quer deixar aqui para você uma lembrancinha das nossas obras. Aqui é uma camisa da base missionária. Obrigada. O pessoal vai estar passando aí um pouco da nossa base aí no vídeo agora para quem está em casa ver. Sim, eu quero parabenizar o trabalho. Achei muito lindo, porque realmente nós temos que levar a palavra, levar Cristo, mas levar o social também. Nossa, que linda! Base missionária do sertão. Levar o social, né? Levar os recursos, né? Para as pessoas. Isso. Então, até os confins da terra. Lindo. Obrigada. É um Obrigada. folder para você conhecer É melhor. da Missão Novo Tempo. E aqui, Não, e pode contar comigo aí para amém, divulgar amém. as obras E da aqui é missão. o que a gente faz aqui, é missões urbanas através da Unguinis, né? Aqui a bolsinha bonitinha, o pessoal fica botando a bolsa bonitinha. Sabe que a gente homem é meio desajeitado, mas tem o pessoal que não, faz isso pra gente, aí, né? Tá certo. Gente, e Deixa uma mensagem aí para as pessoas de casa, Soraya. Quer dizer, Olha. tanta coisa que você falou aqui, tantas mensagens, né? Mas o que você deixa agora para vamos as deixar pessoas? cantando? Vamos sim. Vamos deixar cantando? Olha, tudo que a gente conversou aqui realmente é um caminho, né? Que Deus faz para nós, né? É um caminho que Deus faz no meio das tempestades, no meio dos desertos. É um caminho que Deus faz no meio de perdas. É um caminho que Deus faz no meio de crises, né? Crises familiares, crises financeiras. Então eu posso te falar que eu já passei por lutos importantes, de pessoas importantes da minha vida. Eu já passei por crises financeiras, perdas, né? Momentos de vergonha, de humilhação, né? De você não ter um dinheiro para nada, para comprar nada. E nos anos que nós passamos pagando as dívidas da empresa que a gente perdeu, o Senhor nos sustentou. Eu lembro que a minha filha era pequena, ela vestia as melhores roupas, porque Deus nos sustentou, né? Deus enviou uma família que me ajudou muito, uma amiga chamada Aurora. Ela vestia minha filha e não faltava nada, 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 nada. Então eu quero dizer para você, né? Deus, ele vai fazer um caminho na sua vida. Deus, ele vai fazer um caminho nesse problema que você está passando. Não desista de acreditar, não pare de crer, acredite, não pare de caminhar. Eu acho que esse é o segredo, é você não parar. Você está na humilhação, você está na vergonha, você está na perda, mas não pare de caminhar em direção a Deus, em direção ao Senhor. Não saia da presença de Deus. Não tem nada que o mundo possa te oferecer que Deus não tenha o dobro. Jesus falou para aquele jovem: deixa tudo e me segue. Ah, Senhor, isso eu não vou poder fazer. E aí Deus fala para os discípulos: não tem ninguém que não deixe até mãe e pai, né? Isso significa o quê? Não é que você vai abandonar sua família. Jesus estava querendo dizer que você não deixe tudo, que você não venha receber 100 vezes mais, ainda nesta vida. Aleluia! Então, gente, nada o mundo pode te oferecer se compara com o que Deus tem para você, né? Então não desista, né? Aleluia, não desista, não pare, porque o nosso Deus, ele faz caminho no deserto. Aleluia, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei.
estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, Senhora, que coisa boa. Deus abençoe, pastor Edmilson, Deus abençoe a todos vocês. Amém. Aí desse podcast. Compartilhe, né, esse vídeo com os teus amigos, pessoas que estão passando por momentos difíceis. E eu tenho certeza que cada testemunho vai edificar a vida dessas pessoas, sim, vai abençoar certeza, em nome de Jesus. Certeza. Obrigado mais uma vez, obrigado Paulinho mais uma vez, Simone também, os meninos também estão na produção. E você de casa, não é? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, esse canal aqui, Tempo de Mesa Podcast, né? Dê o seu like, como o Soraya falou, compartilhe também, com certeza vai ser um grande testemunho para muitas pessoas. E nos siga também no Instagram, tá bom? Tempo de Mesa.podcast. Deus abençoe, fica na paz. Obrigado. Amém. Tchau.